Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails sugerindo convidados, sugerindo temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, presidente da OAB Subseção Santa Maria, Dr. Péricles Lamartine da Costa. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu estimado amigo Cristiano Becker, professor. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que a advocacia santamariense se sente sempre honrada. Está nessa escola, né, que é nossa aliada, reconhecidamente uma das grandes escolas de direito aqui de Santa Maria, inclusive beneficiário do nosso selo de qualidade, otorgado pelo Conselho Federal. Cumprimentar os teus telespectadores, que eu sei que são inúmeros, mas se tu me permitir também uma saudação toda especial às advogadas e advogados que nos assistem. Na tua concepção, meu amigo, começaria te perguntando o seguinte: quais são os desafios do advogado brasileiro hoje, século XXI, ano de 2018? Enfrentar principalmente a senda sancionatória não institucional, porque esta aí já é do nosso papel, né? Fazer justiça, equilibrar os sistemas, como tu sabe melhor, o sistema como tu sabes melhor do que eu, até porque essa é um dos objetos da tua cátedra. Mas demonstrar à população que o importante é fazer justiça respeitando a legalidade, os princípios constitucionais, a ampla defesa, o contraditório, e a transparência do processo quando devido. Hoje o advogado tem sido confundido com o próprio criminoso, com o próprio réu, o que demonstra que, pelo menos aqui no Brasil, o nosso grau de civilidade e sociabilidade ainda precisa ser aquilatado, precisa ser aumentado. O advogado é garantia de justiça, ele não combate a aplicação da justiça, muito antes pelo contrário. É o grande promotor constitucional, fiscalizador dos poderes e da aplicação do que nós temos por justiça, nem mais nem menos, né? Mais é vingança, menos é ilegalidade. A nossa intenção é aquela velha máxima que nós temos classicamente conhecida desde a época dos primeiros anos de faculdade, né? Quando nós tínhamos lá materializado pelo exemplo da história de Caio e de Tício, que é manjada para os homens e mulheres do direito, mas para que os nossos telespectadores aqui que não frequentam, não são do nosso ambiente, entendam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, interessante esse depoimento, né, de confusão entre a pessoa do advogado e aquele que ele representa. Há uma tradição nisso, que lamentavelmente vem se reproduzindo ano após ano. E as pessoas, elas pessoalizam demais essa questão. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Quais são as origens desse fenômeno? A que isso está relacionado? Primeiro, o desconhecimento do nosso ordenamento jurídico como concebido, né? Vamos mais adiante, ou vamos retroceder um pouco mais. As pessoas imaginam que o nosso ordenamento ele tenha se estabelecido com o nascimento da Constituição Federal e a redemocratização do Brasil, o que não é verdade. Ali ele foi só reconcebido e atualizado para uma circunstância de alvorecer da democracia e principalmente de democratização, que não fica estritamente restrito ao ambiente eleitoral ou mesmo político, muito antes pelo contrário. Reconhecimento de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, seja ela de que corrente ideológica seja, corrente partidária. Tu imagina que ainda hoje nós temos que elucidar e fazer essa ressalva nos nossos discursos. Mas mais do que isso, entender que como concebida, repito, o nosso ordenamento, que também é legislação, ela contempla, meu amigo, influências estrangeiras, influências atávicas de outrora, e eu me refiro aqui ao direito romano, e repito aquilo que tu conheces bem melhor do que eu, e que nós temos que materializar, e que nós temos que aplicar, porque esta foi a forma como nós concebemos e entendemos que alcançaríamos a decência social, a civilidade coletiva, e que nós precisamos todos os dias lapidar, forjar, aquilatar e principalmente reforçar. Quando se desconhece isso e se trata as coisas através de
orações objetivas, sentenças mínimas, que cabem somente em redes sociais ou em slogans de propagandas ou de matérias publicitárias, nós simplificamos o raciocínio. E fazemos destas máximas curtas e por muitas vezes levianas verdades. E uma delas é não entender este sistema e atribuir ao advogado a associação para o ilícito, a associação para o que é crime. Porque o advogado é, na verdade, o único que se presta naquele momento que é o mais solitário da vida do indivíduo, quando ele é réu diante deste sistema processual instituído historicamente, a fazer funcionar esta engrenagem. Porque se nós temos o juiz que tem de ser imparcial, e eu sei que muitas vezes não é, mas eu estou tratando aqui do juiz na concepção perfeita do sistema, nós temos o Ministério Público que tem de acusar quando entende que há por que acusar, alguém precisa trazer o equilíbrio. Alguém precisa trazer e ser a voz de quem não pode, de quem não entende ou de quem teme falar, de quem não sabe falar. Este é o advogado, que nada mais é do que um instrumento dentro do sistema que precisa, obviamente, sistemicamente, ser respeitado para funcionar. Se uma destas engrenagens, se um destes polos é tolhido ou mesmo suprimido, o sistema claudica, o sistema é imperfeito. E de imperfeições, o Brasil vem sendo forjado e vem pagando o preço, agora na atualidade, que é o futuro que nós mensurávamos há décadas atrás. Essa confusão entre advogado e cliente, em muito ela se deve, a gente ouve isso e lê muito sobre isso, ao fato de que alguns colegas, tu sabe muito bem disso, se envolvem em relações ilícitas na representação do seu cliente. Eu queria ouvir de ti o que a OAB tem a dizer em relação a esses casos, e o que ela faz em relação a isso. Que reconhecemos. Sabemos que os nossos quadros não é feito de homens e mulheres 100% cândidos. Mas nós oferecemos em contrapartida a nossa severidade e a nossa intolerância para com isso. Não por acaso, e eu quero trazer aqui a realidade da advocacia gaúcha principalmente, mas sobremaneira aquela pela qual eu posso responder, que é Santa Maria da Boca do Monte, a competência territorial pela qual eu posso te trazer materializada e comprovada a nossa intolerância para com esse aspecto. Eu desafio qualquer homem, qualquer mulher desta cidade a comparar, por exemplo, o acesso e o tratamento dispensado pelos nossos órgãos corregedores. Vá, meu amigo Cristiano, amigo telespectadora, telespectador, certo? Ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil para queixar-se de um advogado e veja como será tratado. Como será recebido. Como será relatado o encaminhamento desta ou daquela natureza de denúncia, que pode até se tornar um processo ético administrativo se nós tivermos o quê? Requisitos mínimos de admissibilidade. E também a nossa posição quando a queixa do cidadão não redundar em um vício ético profissional ou mesmo funcional do exercício da nossa profissão. Tudo é muito esclarecido, muito transparente. Aqui em Santa Maria nós ainda somos a única subseção da OAB, Cristiano, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, do Brasil, que ainda aplica a coletividade nos nossos julgamentos. Não há aqui processo ético disciplinar que tenha parecer prolatado ou exarado por este ou aquele conselheiro em regime singular. Ele vai submeter o seu voto a todos os demais 24 conselheiros da subseção na presença da diretoria e vai abrir vistas ao colega que queira melhor analisar e principalmente vai escutar críticas aos seus votos. Tem aqui o compromisso dessa presidência que jamais, eu repito, eu vou dizer aqui, peremptoriamente, publicamente, esta presidência jamais alterou qualquer voto de qualquer conselheiro em qualquer processo ético-disciplinar. Mais do que isso, nós instituímos aqui, e esta era uma meta desta gestão, porque nós tivemos 3 metas que, graças a Deus, foram alcançadas. A primeira delas era entregar à advocacia a sua sede, compatível não apenas com as suas necessidades, mas com a sua grandeza. A segunda era a democratização da instituição da democracia. Hoje, Cristiano, nós temos mais de 300 advogados trabalhando direta ou indiretamente junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho, na diretoria e nas 22 comissões que temos, ou
em representação nos mais de 30 conselhos de ordem pública ou privada em que a ordem, quando instada pela sociedade, vai trabalhar. O que significa, obviamente, mais de 10% dos até hoje 2.752 advogados em atividade aqui na Boca do Monte. E a terceira em principal, nós instituímos a COFEP mais uma vez, e eu explico de que se trata, mais uma vez em regime único em todo o território nacional. Porque se nós temos em todo o território nacional as comissões de fiscalização do exercício profissional, a polícia da OAB, vamos assim dizer, aquela que recebe e documenta a denúncia do cidadão, da cidadã, dos advogados e das advogadas, principalmente a respeito de publicidade, por exemplo. Aqui em Santa Maria, em homenagem a esta instituição de ensino, em homenagem a tantas instituições de ensino que aqui tem, que forjam homens e mulheres do direito a todo momento, não advogados, porque hoje forja bacharéis, mas que dentro da sua base curricular não tem como esmiuçar os meandros do nosso Código de Ética e Disciplina, do nosso Estatuto. Nós temos a Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. Nós orientamos antes, para depois termos essa senda punitiva, sabe? A abertura pura e simples de um processo ético disciplinar que talvez até nem resolva o problema. E mais, eu preciso aqui fazer um meia-culpa. Os nossos processos são demorados. Olha, diante da demanda, hoje nós temos quase 200 processos tramitando em Santa Maria, e eles têm esta questão de uma certa lentidão. Mas é que nós somos a instituição que historicamente tratou dos inarredáveis e indepreciáveis valores da ampla defesa, do contraditório, da transparência, da legalidade. Nós não podemos, não é a ordem quem vai atalhar atos e procedimentos que garantem estes princípios republicanos para oferecer à sociedade de inopino e modo rápido uma satisfação. Nós vamos à exaustão a estas garantias para que o advogado que é sancionado o seja justamente. Então, nós reconhecemos, sabemos que os nossos quadros precisam de depuração, sabemos que a jovem advocacia, principalmente, a quem eu me reporto com o maior respeito, mas também com a maior franqueza e cuidado, precisa ser orientada, precisa saber que não está exercendo uma profissão melhor ou pior que qualquer outra, mas uma profissão diferente, porque ela é a garantidora de fatores indispensáveis a uma vida digna e decente, que são logo a dignidade, a vida, a saúde, a liberdade e o patrimônio dos brasileiros. Tem, portanto, protagonismo, e por ter protagonismo tem proporcioná-lo o quê? Responsabilidade. Deve-se ater o nosso Código de Ética e Disciplina ao nosso Estatuto, que é lei federal oponível a todos, votada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Esta advocacia é aquela que nós queremos elevar. E vou me reportar agora, com a tua autorização, novamente às advogadas e advogados e a cada homem e cada mulher desta cidade. Qualquer suspeita de mal feito, qualquer menção a vício funcional de advogada ou advogado, não só vai ser bem recebido pela ordem, como vai ser escutado com atenção, e sim vai ser dado o encaminhamento para a eventual sanção administrativa, e se for o caso, inclusive, notícia ao Ministério Público, como fomos nós que fizemos no caso daquele advogado de Passo Fundo que enriqueceu à custa de espolhar o patrimônio das outras pessoas. Aquela investigação foi a ordem quem deu princípio. Agora eu também quero me reportar às advogadas e advogados. Não tenham dúvida de que, procedente uma mera denúncia que nos traga o entendimento de que é necessário haver o processamento, ele será feito com a maior responsabilidade, com a ampla defesa, com o contraditório garantido não pelo coleguismo, mas pela lei. É sempre bom te ouvir falar sobre isso. Vamos voltar para o segundo bloco, retomando a toada, justamente nessa característica tão nobre da Ordem dos Advogados do Brasil. Pode ser, meu amigo? Coisa de 30 segundos. Perfeitamente. Então, fique conosco, como disse, nós já retornamos, é super rápido, 30 segundos estamos de volta. Não saia daí. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários.
Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com O Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E faça suas sugestões em relação a temas específicos, convidados que você deseja, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre digo, este é o foco central deste programa. Hoje tenho a honra, a satisfação de conversar com o presidente da OAB Subseção Santa Maria, Dr. Péricles Lamartine da Costa, amigo de longa data. Quantos anos já de gestão, meu amigo? Eu estou entrando no 6º ano, né? Eu tenho aí, vou fechar 9 anos pela OAB, nesse trabalho institucional que muito me orgulho e digo, nunca foi trabalho nenhum. Presidir a OAB da minha cidade sempre foi um sonho sonhado desde a infância e hoje, graças a advogadas e advogados, é um sonho vivido. Então eu vou para 9 anos, 3 anos como vice-presidente, 3 anos no primeiro mandato que a advocacia me outorgou e depois com quase aí 90% dos votos, mais esses 3 anos que se encerram agora em 1º de janeiro, sendo aqui advogado da advocacia. Qual é a tua rotina na presidência da Ordem? O que faz o presidente da Ordem no aspecto administrativo da Ordem, Subseção Santa Maria? Muito obrigado por essa pergunta, porque eu tenho manifestado isso várias vezes, né? As minhas manifestações públicas, elas estão se tornando cada vez mais longas, porque eu faço questão de citar as pessoas que nos auxiliam todos os dias. Então, o meu trabalho é simples, é muito fácil, porque eu tenho uma diretoria da melhor qualidade, um conselho que está ao nosso lado e que aconselha e fiscaliza e acompanha, composto, meu amigo Cristiano, por colegas que tu conheces e que tu sabe que eu tenho a maior tranquilidade em dizer. Antes de serem bons advogados, antes de serem bons homens e mulheres de ordem, são boas pessoas. Então a minha parte é a mais fácil. É orientar e pedir orientação ao conselho, distribuir os processos éticos disciplinares na forma de sorteio. Eu chego lá todos os dias, religiosamente, às 8h30 da manhã, abrimos a OAB às 9 horas, ficamos até o meio-dia, conversar com os nossos representantes e saber do que está acontecendo com a comunidade de Santa Maria, porque eu converso com a presidente da Comissão do Direito Médico e da Saúde, que está diante do Conselho de Saúde do município, converso com o nosso representante diante do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do nosso representante no Instituto do Planejamento, eu particularmente, pessoalmente, imiscuído no foro das entidades empresariais, e como te falei, são tantos que eu vou esquecer aqui. Recebo a advocacia, escuto as suas demandas, escuto as questões, principalmente no que refere a possível, porque nós sempre aplicamos a ampla defesa e o contraditório, até mesmo para a autoridade que venha a ser acusada por um advogado de violação das nossas prerrogativas, que ali na frente, eu quero trazer esse dado, por lei se tornará crime. Recebo também as reclamações das pessoas que vêm tratar de algum malfeito, ou eventual malfeito deste ou daquele advogado. Recebo ali as questões a propósito de algum atrito institucional entre Ministério Público e Judiciário também. Na verdade, a OAB às vezes tem que ser o algodão entre os cristais para dirimir uma eventual falta ou falha na comunicação. Porque o que ocorre? Todo o nosso sistema, como concebido, como eu te falei, ele é perfeito. E um sistema sistêmico, me perdoe a redundância, mas ela é técnica, penso eu. Só que ela é personificada e apresentada em agentes. Somos todos humanos e nós temos que resolver estas tarefas e essas questões. A OAB hoje é uma instituição grande, com mais de 300 advogados trabalhando, repito com orgulho isso, e ela demanda muita dedicação. E eu tenho estas pessoas que me auxiliam de forma irretorquível. Parte administrativa com tesouraria, secretaria-geral e secretaria-geral adjunta, até exercida aqui por uma colega tua, doutora Simone Dauti, tocando a Secretaria de Ética e Disciplina com a rigidez legal
a transparência possivelmente legal, mas principalmente numa tranquilidade institucional, sem atropelos, e que nos dá a tranquilidade de estar aqui, nos disponibilizando para dizer à sociedade que não somos coniventes com o desvio de qualquer advogado, de qualquer idade, sobrenome, escritório, tamanho ou mesmo cargo de diretoria ou conselho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com a maior das tranquilidades, dizendo a estes advogados que sim, o fato de serem processados não significa em condenação. Nós da OAB, mais do que qualquer outra instituição, sabemos e pregamos que a condenação só vem após o trânsito em julgado. E até lá, este é um compromisso desta presidência e de todos os meus companheiros de conselho, de diretoria e de comissões. Ampla defesa, contraditório, princípios republicanos na processualidade no âmbito da ordem. Como se dá a unidade da OAB a nível nacional? Nós temos uma confluência muito grande. Tu pode nos... Desculpa, eu interrompi. Eu ia te perguntar se tu visualiza alguma espécie de feudo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou se realmente há um processo de unificado de gestão da OAB a nível Brasil. Já houve. Isso aí foi realmente uma questão a ser enfrentada, e a união do estado do Rio Grande do Sul, né, com outras grandes seccionais, fez com que nós quebrássemos, eu não digo um feudo, mas uma hegemonia. Nós hoje temos o presidente nacional da OAB, não apenas esse advogado, mas este brasileiro histórico, Dr. Cláudio Lamaque, que inclusive estará conosco aqui dia 27, 28 e 29 de setembro, e em consonância com todos os estados e municípios, vamos chamar assim. Né? Nós temos as nossas eleições, que é o ápice da democracia no âmbito da ordem. Temos aí o debate a propósito da eleição direta no Conselho Federal, pelo que eu particularmente sou contra, mas em regime democrático institucional participo desta fase opinativa e mesmo influenciadora daquilo que vai ser resolvido lá, e me submeto à democracia representativa, e que eu te digo com tranquilidade. É uma instituição democrática, é uma instituição onde se pode colocar com transparência as opiniões, mas também é uma democracia que, como qualquer outra, requer cuidado, apuro, cautela, para que ela não venha a padecer, como já padeceu, destes aspectos que tu acabou de me questionar. Já houve feudo, já houve, inclusive, manutenção de poder e aparelhamento político, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que nós, graças a Deus e graças ao trabalho dos homens e mulheres de ordem, foi dirimido desde 2007, e nós temos aqui um processo democrático muito tranquilo, muito respeitoso e principalmente que dá soberania à vontade das advogadas e advogados. Nós temos 4 minutos ainda de programa, e eu queria, nos primeiros 2 minutos, te ouvir sobre o papel da OAB nas eleições de 2018. Mais que fiscalizador, mais do que elucidador, esclarecedor da sociedade. Nós estamos aí nesta senda, nesta nossa cruzada com a nossa campanha pelo voto consciente. Sabe, Cristiano, eu com toda a vênia posso afirmar aqui, conhecendo o carinho com que tu trabalha dentro das universidades onde tu estás, render as minhas homenagens à Anitta da produção aí que me recebeu muito bem, afirmar que vocês planejaram este momento aqui. Vocês planejaram esta pauta. Como planejaram o lugar onde iam fazer a refeição hoje na pausa do meio-dia, planejaram a roupa que iam vestir. E é isto que nós queremos. Façamos isso também com o nosso voto. Votar conscientemente, mais do que escolher o melhor, não o menos pior, como temos feito nas últimas eleições, significa entender que os erros que nós estamos passíveis de cometimento neste momento precisam ser minimamente projetados. Sim, adivinhados, para que saibamos o que tenhamos de enfrentar lá na frente. Ora, o futuro, agora, ele vai ser o presente, e isto é uma das questões mais lógicas que nós sabemos. E a consciência no voto é exatamente isso. Posso estar errando em algum lugar. Onde será e o que eu posso fazer
para que isto minimamente não me pegue de calças curtas, como nós fomos pegos de calças curtas nas últimas décadas, porque, sinceramente, não projetamos os erros, não pensamos o voto e continuamos com esta postura de que 60% das pessoas, pasmem, decidem o seu voto na antevéspera da eleição e 30% na fila da urna. Não é assim, salvo o melhor juízo, que a ordem pensa que se construa o futuro de uma nação, repito, decente, que é tudo o que queremos. Hoje nós temos aproximadamente 800 alunos aqui no curso de Direito da UFN. Todos eles certamente prestarão o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é o teu recado para esses alunos? O façam também conscientemente de que Estatuto da OAB e Código de Ética e Disciplina não significa mais um degrau dentro de uma prova objetiva para se alcançar a próxima fase. Entendam que a advocacia não é um degrau somente para outras profissões. Ela é a primeira das profissões jurídicas, porque não por acaso ela hoje é pré-requisito para o alcance de inúmeros cargos públicos muito bem pagos que as pessoas intencionam já quando vislumbram um curso de direito, mas principalmente, advogar é compartilhar de protagonismo, ser agente de transformação, e tudo isso gera responsabilidade. Nós estamos nos referindo àquilo que o artigo 133 da Constituição Federal, esta Bíblia que deve nos nortear para todos os nossos atos de cidadania, quando diz no artigo 133 da Constituição Federal: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e palavras no exercício da profissão e nos limites da lei. Isto nos torna diferentes, não superiores, porque temos de estar no exercício disto que é mais que um ministério, mais do que simplório sacerdócio, mas enlaçamento, meu estimado amigo Cristiano, de serviço ao povo com jornada cívica. Porque todos os dias há um advogado, uma advogada, que é a voz de quem não sabe, não pode ou tem medo de falar. É a quem se confia, técnica e moralmente, os únicos fatores que nós não podemos renunciar jamais para termos uma vida digna. E esta altivez, ela só vem com um aspecto, que precisa ser acrescido e é dispensável: ao interesse, ao preparo técnico e à moralidade, mas que é a paixão. Portanto, quem não quer ser advogado, quem não reconhece na advocacia esta importância e este protagonismo, que não venha para ela. Nós queremos aqui, senhoras e senhores, acadêmicas e acadêmicos do direito, homens e mulheres com os olhos cheios de paixão e inquietude para com o que está errado neste país, não com os olhos cheios de lágrimas pela frustração no concurso público da natureza que for. Meu amigo, agradeço a tua presença aqui, é sempre bom te ouvir. A universidade sempre parceira da OAB, portas do programa sempre abertas a ti, e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. O meu respeito, ou melhor dizendo, e o respeito da advocacia santamariense a esta Escola de Direito, ao querido, estimado amigo professor, aos homens e mulheres que fazem essa escola aqui em Santa Maria, né, que já demarcou seu lugar pela sua qualidade, pelo seu comprometimento cidadão e principalmente pelo respeito e as homenagens que tem dedicado à advocacia, pelo que eu agradeço. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!